Bom dia, pessoal. Sou o professor Bruno Holanda e nós vamos começar agora, nesse vídeo, o curso sobre pesquisa operacional aplicado em situações da administração, tá ok? Então, eu vou dar um apanhado geral, o que é pesquisa operacional, e aí a gente vai avançando na teoria, apresentando algumas situações que a gente vai estudar de forma mais profunda, tá? Em vídeos futuros, em aulas futuras, tá? Então, de modo geral, o que é a pesquisa operacional, tá? Pesquisa operacional é um conjunto de métodos, técnicas, matemáticas e estatísticas e muitas vezes nas quais a gente utiliza softwares, tá? Para resolver problemas, tá? Que envolvam a busca por eficiência, né? Então, nós queremos aqui otimizar decisões dos tomadores de decisões nas empresas, né? Então, um exemplo clássico de situação que a gente vai resolver aqui é o problema da produção de uma empresa, né? Então, a empresa tem diversos insumos, né? Então, imagina que é uma empresa que fabrica pães, né? Aí ela tem os insumos delas, né? Que são, sei lá, leite, farinha de trigo, ovos, açúcar e assim vai. E tem os produtos, né? Que ela fabrica. Aí vai desde de pão francês, torradas, tá bom? Pão de queijo e assim vai, certo? Então você tem um conjunto de insumos, né? Que pode gerar diversos produtos diferentes. Esses insumos têm preços, têm custos, né? E os produtos também têm um preço é o preço que é revendido para o seu consumidor, né? Seja ele um consumidor final ou uma outra empresa, tá? Então, esse é um modelo típico, tá? De situação que a gente vai estudar. E qual vai ser o nosso objetivo? Nosso objetivo vai ser criar modelos matemáticos que descrevam essa situação, não em sua totalidade, mas com a riqueza de detalhes suficiente de modo a que esse modelo represente bem a situação real. E aí, o modelo matemático é uma simplificação da realidade, né? Então, muita gente acha que matemática é uma coisa difícil. Não, mas matemática, na verdade, é uma simplificação da realidade, né? A realidade é uma coisa muito mais complexa do que as coisas que a gente estuda em modelagem, tá certo? Então, a pesquisa operacional como disciplina, tá? Ela surgiu na Inglaterra, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial e lá se reuniram pesquisadores, né? Que tinham que resolver problemas de natureza logística, né? Então, problemas de natureza logística é um outro tipo de problema que pode ser resolvido com as técnicas que a gente vai aprender durante esse curso. Então, por exemplo, o que são um problema clássico de logística, né? Então, vou chutar aqui do ponto de vista militar, que foi o que deu o pontapé inicial, né? Você tem soldados em determinadas regiões, né? Digamos, em 3 regiões diferentes, um determinado país, e quer deslocar esses 3 grupos de soldados, né? Para 4 outras regiões. E você tem custos, né? Você tem região A, B e C, e você quer levar esses soldados da região A, B e C para regiões 1, 2, 3 e 4. Então, para cada região de saída, para cada região de chegada, você tem um custo diferente de levar esses soldados de um lugar para outro, né? Os custos de deslocamento. Então, você tem que gastar com a alimentação dos soldados, combustível e assim vai. E aí, você quer levar esses soldados, né, dessas 3 regiões iniciais para essas 4 finais,
com o menor custo possível, né? Então, esse é um problema típico que também a gente vai estudar aqui, tá certo? Mas, o que aconteceu, né? Com o tempo que foi passando, percebeu-se que os modelos que a gente vai estudar nesse curso, que são chamados modelos de programação linear, eles podem ser aplicados em várias e várias situações. E quanto mais complexa é essa situação, né, que pode ser abordada através desses modelos, mais difícil fica a resolução, tá, do problema de otimização com o uso exclusivo de seres humanos. E aí o uso de softwares de computadores, tá, se tornou cada vez mais e mais importante, tá, nessa área de pesquisa, certo? Então, nesse curso nós também vamos aprender a resolver os problemas utilizando softwares, tá? O software mais básico que consegue resolver problemas de pesquisa operacional é o próprio Excel, certo? Então, nós vamos aprender a resolver problemas no Excel e também no R, que é um outro software, um software de programação, certo? Que é mais moderno e está sendo utilizado bastante por quem estuda esse tipo de modelagem, tá certo? Então, estamos falando essa palavra, modelagem, né? O que é modelagem, né? Modelagem é você pegar uma situação real e tirar dali apenas as variáveis que são mais relevantes para o problema que você quer resolver, né? Então, problema de maximização de lucro, você vai ter muitas e muitas variáveis, você vai selecionar aquelas que são mais importantes, tá? Quando você fala de modelagem, nós temos alguns componentes, alguns objetos matemáticos que vão ser essenciais, certo? Para a, 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 a transposição do mundo real para o mundo matemático, né? E quem são esses objetos que nós vamos ter que identificar nas mais diversas situações, né? Vou citar aqui alguns deles. Primeiro, as variáveis de decisão, né? Então, por exemplo, no clássico problema que eu falei lá da padaria, o dono da padaria pode decidir, certo? Quanto de leite ele vai comprar, quanto de açúcar ele vai comprar, mas dificilmente, certo? A não ser que ele seja um player muito grande no mercado, mas dificilmente ele vai ter poder de decisão sobre os preços que ele paga nesses itens, né, nesses insumos. Aí, no caso, você já percebe uma diferença grande entre quantidade de insumos, né, e preços. As quantidades é o que nós vamos chamar de variáveis de decisão, enquanto que os preços a gente vai chamar de parâmetros, né? Então, os parâmetros são todos os valores que não estão sob a influência do tomador de decisão. E você vai ter restrições também. O que são as restrições? Então, por exemplo, o dono da padaria não é bilionário, tá? Então, ele tem uma certa restrição financeira, ele não pode comprar quanto de leite ele quiser, quanto de açúcar ele quiser. Tampouco, talvez, ele consiga fabricar o quanto de pão ele quiser, quanto de pão de queijo ele quiser, porque ele tem uma certa demanda, né, na localidade dele. E se ele fabricar 1 milhão de pães, não quer dizer que ele vai conseguir vender 1 milhão de pães, certo? Então, existem restrições, tanto do ponto de vista financeiro, como também do ponto de vista de demanda específica daquela empresa, tá certo? E por fim, uma variável que a gente vai identificar, não é variável, é um objeto matemático, que a gente vai identificar, tem que identificar, é o que a gente chama de função objetivo.
E o que é a função objetivo? A função objetivo é exatamente aquele valor que deve ser otimizado. Otimizado, para a gente, vai ser sinônimo de ou maximizado ou minimizado, né? Então, digamos que esse padeiro, ele queira maximizar o lucro ou então minimizar os seus custos, certo? São situações extremas, tá? Então, a função objetivo é esse valor que vai ter que ser otimizado, certo? E as variáveis de decisão podem ser classificadas de acordo com diversas situações, né? Então, as variáveis de decisão podem ser contínuas, discretas ou binárias. Então, o que é um exemplo de uma variável contínua, né? Quantidade de leite, né? Ele pode comprar 1 litro de leite, 1,5 litro, 3 litros de leite, né? Pode ser discreta, né? Por exemplo, quantidade de empregados, né? Ele pode ter 1 empregado, 2 empregados, ele não pode ter meio empregado, né? Então, contínua para a gente se refere ao conjunto dos números reais, tá? Então, contínua é quando aquela variável de decisão ela pode assumir valores reais. Assume valores reais, né? Então, tem um espectro amplo de escolha. Já as variáveis discretas, elas assumem valores inteiros, né? Então, o número de empregados é uma quantidade inteira, certo? O número de dias trabalhados durante a semana, aí você pode ficar na dúvida porque você pode ser contínuo, né? Você não precisa trabalhar um dia inteiro, né? Então, o número de dias trabalhados é mais contínuo do que realmente discreto. E binário é algo que é sim ou não, né? 0 ou 1. Do ponto de vista matemático, para a gente vai dizer 0 ou 1, né? Então, significa uma variável binária aqui é, por exemplo, fazer ou não fazer publicidade, tá? Então, existem esses tipos diferentes de variáveis de decisão. Aqui, a gente vai focar principalmente, durante esse curso, em variáveis contínuas, tá certo? Por quê? Porque a modelagem fica mais fácil, tá? Porque tem menos restrições, certo? Então, quanto mais restrição, mais complicado. Se a variável pode ser contínua, ok. Então, você não tem nenhuma restrição. Mas, por exemplo, a variável ser discreta significa que ela não pode ser valores quebrados, tá? Então, isso prejudica a análise que a gente vai fazer dos modelos, tá bom? Os problemas de pesquisa operacional eles se dividem em várias situações diferentes, né? Tem o que a gente chama de programação linear, que é basicamente o foco desse curso, tá? Programação linear. Só que existem outros modelos, tá? Como programação em redes, que mais? Programação binária inteira, né? Então, programação binária inteira é quando você permite que as variáveis sejam binárias inteiras, tá? Se der tempo, a gente fala um pouco sobre isso, tá? Mas a gente vai focar principalmente em variáveis contínuas. Programação não linear, que é quando a sua função objetivo não é a função linear. A gente também vai se preocupar aqui bastante com funções objetivos lineares, porque elas são mais fáceis de serem analisadas. Tem programação multi-objetivo, quando você tem várias funções de objetivos. E tem programação dinâmica, tá? Que é uma coisa muito importante, mas que do ponto de vista teórico é algo bem mais sofisticado. É quando você toma decisões ao longo de um tempo, determinado tempo, né? Várias decisões. Então, toma uma decisão hoje, uma decisão amanhã. E essas decisões, elas vão sendo ajustadas de acordo com os resultados que você vai obter, tá? Então, é uma coisa bem próxima do mundo real, certo?
E por ser bem próximo do número real, do mundo real, também é algo mais sofisticado do ponto de vista metodológico. Tá? Então, isso aí fica para vocês como uma ciência, né? Vocês têm que saber que esse tipo de modelagem existe, mas que a gente não vai estudar agora. Quem sabe no mestrado, uma coisa mais avançada, vocês possam estudar programação dinâmica, né? Então, isso que eu falei são os modelos que são chamados modelos determinísticos, né? Que são modelos em que não envolvem incerteza, né? Não envolvem risco. O resultado é bem determinado. A gente sabe que no mundo real, obviamente, nem sempre o resultado é bem determinado. E aí existem os chamados modelos estocásticos, né? Que eu também não vou detalhar aqui, que são modelos que permitem incluir a incerteza na modelagem, tá certo? E aí existem outros modelos, né? Existe o DEA, que é chamado Análise Envoltória de Dados, existe modelos de inteligência artificial. Então, é uma área bem ampla, tá? Que envolve muitos conhecimentos matemáticos, estatísticos, para resolver problemas reais, tá certo? Então, essa foi a introdução inicial, certo? Toda a introdução inicial, né? Óbvio. Mas foi a introdução aqui do nosso curso sobre pesquisa operacional, certo? No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais, certo? Sobre essa metodologia que a gente vai utilizar durante todo o curso, que é a programação linear, tá ok?